quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, semelhante à noite. São os termos do versículo 12 do capítulo 8 do Apocalipse. Esta trombeta simboliza a carreira de Odoacro, aquele monarca bárbaro que esteve tão intimamente relacionado com a queda de Roma Ocidental. Então, meus amigos, já sabem, né? Anotem aí na Bíblia de vocês, ao lado da quarta trombeta, este nome, Odoacro. Os símbolos, sol, lua, estrelas, porque são usados aqui como símbolos apenas, representam evidentemente os grandes luminares do governo romano, os seus imperadores, cônsules e senadores. O bispo Newton observa que o último imperador de Roma Ocidental foi Rômulo, que por escárnio foi chamado Augustulus. Pejorativamente quer dizer Augustozinho. Roma do Ocidente caiu no ano de 476. Ainda, porém, apesar de extinto o Sol romano, seus luminares subordinados brilham palidamente, enquanto o Senado e cônsules continuaram, mas depois de muitas vicissitudes, de mudanças de fortuna política. Por fim, no ano de 566, toda a forma do antigo governo romano foi subvertida e a própria Roma reduzida a um pobre ducado tributário do ex-ducado de Ravenna. Meus amigos, a coisa pegou pesado para o lado do Império Romano aqui. E assim se extinguiu o poder, a glória de Roma como norma diretora de todas as nações do mundo. Só ficou o nome, a Rainha das Nações. Todo o sinal de realeza desapareceu da cidade imperial. Aquela que tinha dominado sobre as nações jazia no pó como segunda Babilônia, e já não havia o trono onde os Césares tinham reinado com tanta pompa e tanto poder. E o último ato de obediência a um príncipe romano que aquela outrora augusta Assembleia cumpriu foi aceitar a abdicação do último imperador do Ocidente e a abolição da sucessão imperial na Itália. Tinha-se posto finalmente o sol de Roma. Levantou-se rapidamente um novo conquistador na Itália, o ostrogodo Teodorico, que sem escrúpulos vestiu a púrpura e reinou por direito de conquista. A realeza de Teodorico foi proclamada pelos godos 5 de março de 493, com o tardio, relutante e ambíguo ascenso do imperador do Oriente. O poder imperial romano, de que tanto Roma como Constantinopla tinham sido simultânea ou isoladamente a sede, quer no Ocidente, quer no Oriente, já não era reconhecido na Itália. A terça parte do sol fora ferida,
até que deixou de emitir os mais pálidos raios. O poder dos Césares era desconhecido na Itália, e um rei godo reinava em Roma, por mais estranho que pareça. Pois bem, apesar de ferida a terça parte do sol e extinto o poder imperial romano na cidade dos Césares, a lua e as estrelas brilharam ainda ou bruxulearam durante mais algum tempo no Império do Ocidente, mesmo em meio da treva gótica. Os cônsules e o Senado, isto é, a lua e as estrelas, não foram abolidos por Teodorico. Um historiador grego aplaude o consulado de Teodorico como autor de todo o poder e grandeza temporal, como a lua reina de noite depois de o sol se pôr. E em vez de abolir esse cargo, o próprio Teodorico se congratula com os favorecidos da fortuna, que sem as preocupações desfrutavam cada ano o esplendor do trono. Mas em sua ordem profética, o consulado e o senado de Roma viram chegar o seu dia, embora não hajam caído nas mãos dos vândalos ou dos godos. A revolução seguinte na Itália foi em sujeição a Belisário, general de Justiniano, imperador do Oriente. Ele não poupou o que os bárbaros tinham respeitado. O consulado romano, extinto por Justiniano em 541, é o título do último parágrafo do capítulo 40 da História da Decadência de Roma. Um livro que, se vocês puderem e conseguirem, é bom lerem, porque vão entender bem toda essa história. E assim foi ferida a terça parte do sol. No próximo programa, veremos como foi ferida a terça parte da lua e das estrelas. Até lá!